Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga, e eu estou aqui para a gente falar da lua cheia, que já aconteceu no dia 4, estamos no dia 6 hoje. Eu não tive tempo de gravar antes, mas achei importante falar algumas coisas, porque a lua, na verdade, ela dá início, né? Tanto a lua como Marte são dois dinamizadores do mapa astral. A gente um dia conversa melhor sobre isso. E a lua, então, ela começa movimentos, né? No caso da lua cheia em especial, ela vai estar falando, né? Ela é um reflexo da lua nova que aconteceu anteriormente, né? E essa lua cheia, e que nós conversamos a respeito. Então, a lua cheia, ela veio meio que realizar aquilo que estava prometido, né? Vai mostrar como é que está o quadro geral. Mas isso não quer dizer que ela começa e termina no mesmo lugar, né? Ela vai ter consequências, existem as famílias de lunações, e que vai ter consequências ao longo de alguns anos, né? E sempre essas lunações, nesse período que nós estamos, próximos a solstícios e equinócios também, enfim, né? Elas são sempre bastante importantes, né? Até porque mexe com os eixos zodiacais, então sempre é importante prestar atenção. Eu acho que a gente já vem tendo um céu muito desenhado em muitos momentos. Esse céu, na verdade, ele está cada vez mais se organizando para mostrar para a gente um pouco o que nos espera em 2026. E calma, não precisa tremer, né? Tem muita coisa pela frente. O mapa dessa lua cheia é um mapa interessante que ele traz tanto aspectos bastante positivos, como também aspectos tensos, tá? Eu acredito que Deus dá o frio conforme o cobertor, certo? Então, acho que tem desafios que nós precisamos, porque as pessoas temem muito as quadraturas e oposições no mapa, mas elas são benignas também, porque elas mostram aonde você tem que trabalhar mais, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho mais em especial, né, de algumas coisas que estão acontecendo no céu. A primeira delas é que nós já entramos, né, na época sagitariana, tá? O Sol já está em Sagitário, e isso já traz uma maior leveza, né? Saímos do Sol em Escorpião profundo, né, das entranhas, e vamos para Sagitário, que é a aventura, a liberdade, né, o correr de cavalo pelas pradarias da vida, tá? Mais ou menos isso. E também Sagitário, ele representa um ponto do meio, vamos dizer assim, né, uma intermediação entre a profundidade escorpiana, né, essa coisa de levar a gente para o fundo, para a nossa sombra, para a nossa alma, tá? E a responsabilidade capricorniana. Ele é uma pausa aí. Não é só uma pausa, eu acho que é meio que organizar objetivo, o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, o Capricórnio está muito ligado à responsabilidade, responsabilização também, né? Que não é só, né, a gente se tornar responsável, a gente também tomar para si responsabilidades que, de alguma maneira, a gente atrás recusou, tá? E também Capricórnio também fala muito sobre destino, né? Então, por exemplo, agora em dezembro, né, a gente vai ter alguns aspectos muito interessantes, tá? Principalmente na primeira quinzena de dezembro, nós estamos no meio dela quase, né? É uma quinzena que tem muitos aspectos assim, interessantes. Primeiro que a gente tem um cometa, né, uma pipa formada no céu, que já tinha sido conduzida por Vênus e agora está por Mercúrio, né? Em Sagitário, né? Mercúrio está em Sagitário. Vênus estava em Sagitário, Mercúrio agora em Sagitário. E essa cometa, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas ela traz umas bençãozinhas aí pra gente, né? Bom, Sagitário fala de quê, né? Da grande aventura da vida humana, né? Do propósito de vida que todos nós temos, né? E aí, quando a gente fala que é o período sagitariano, é bom a gente olhar o regente de Sagitário, que no caso é Júpiter. E Júpiter está em Câncer, tá? É legal, porque aí você vai ter o passado e o futuro, porque de alguma forma, Júpiter também é o futuro. Júpiter e Urano trabalham muito com questões de futuro, né? E a gente vai ter um Urano bastante aspectado também nesse mapa, né? E o Júpiter em Câncer fala que é importante a gente olhar para questões de família, de origem, tá? Também fala um pouco sobre as fronteiras, né, geopolítica, etc e tal. Eu acho que nessa primeira quinzena de dezembro, né, essas questões familiares, da onde você vem, esses nós do passado, tá? Eu acho que eles vêm para você
trabalhá-los para você organizar, né? Até para você depois crescer. Até porque a gente está num marco muito importante de mudança de tempo, mudança de, né, Saturno e Netuno vão entrar em Áries no ano que vem, a gente tem Plutão em Aquário, tem uma série de coisas acontecendo que propõe a gente uma mudança no curso das coisas, e bastante profunda. Eu costumo dizer que daqui a 20 anos nós nem reconheceremos essa época na nossa, se estivermos, né, juntos até lá, nem vamos reconhecer muito dessa época, né, daqui a 20 anos. Tá? Então, vamos nos focar que Sagitário, de qualquer maneira, traz fluidez, ou melhor dizendo, ele traz leveza, né? Alegria, otimismo, tá? Mas, lembrando a gente, com esse Júpiter em Câncer, que a felicidade depende muito como você trabalha o seu passado, as suas origens, né? As suas questões familiares, tá? Os seus... E aí a família vai também estar envolvida nas questões dos pequenos traumas que a gente traz. É um momento de zerar, né? Um momento de... quem conhece o tarô sabe, né? A carta 20, né, do tarô. É o julgamento, é deixar uma época para trás e levar só o que interessa, né? Só o que vai ser interessante. Mas tem um grande trígono de água, né? A gente tem um grande trígono de água, e esse trígono agora é com Mercúrio, tá? Mercúrio ainda em Escorpião, Júpiter em Câncer, como eu já falei, né? E Saturno e Netuno tem esse grande trígono de água. A água, ela é um dos elementos da natureza que mais imprime as coisas, né? A impressão dos sentimentos, as emoções ficam... Alguns já devem ter ouvido falar sobre, né, você bota um copo de água para limpar, você toma banho para limpar a aura, enfim, a água, ela, mais do que limpeza, ela também traz memória, ela grava as coisas. Você bota um copo de água, a energia negativa fica presa ali, você joga fora, né? Devolve para a natureza, tá? Então, e ao mesmo tempo esse grande trígono ele vai trazer uma maior fluidez de você ter conversas importantes, conversas sérias, tá? Então, eu acho que é um momento interessante para você ter as conversas que você precisa fazer, até para se livrar de algumas amarras e seguir em frente, tá? Também, a gente não pode esquecer que a gente tem uma grande tensão no céu. Essa lua cheia, ela acontece, né, em quadratura com os nodos lunares. Então, eu espero acontecimentos, e acontecimentos virão com certeza, e a gente já está vendo isso. As coisas, né, aparecem aos borbotões, coisas que você acreditava terminadas, acabadas, voltam à tona, ainda mais com Mercúrio e Escorpião. E quando esse Mercúrio entrar em Sagitário, aí mais do que elas vêm à tona, elas vão ser publicadas, levadas a tribunal, né, sendo sentenciadas. Enfim, a gente já está vendo esse movimento, e a coisa propõe, né, a proposta do céu aí é que a coisa fique mais tensa ainda, né? E quando tem essa quadratura com os nodos, né, é sempre assim, os acontecimentos pegam a gente de surpresa, né? Até porque Urano também está fazendo uma oposição a esse Mercúrio, então uma notícia vem, meu Deus, o que é isso, né? São coisas repentinas, surpreendentes, desdobramentos também que a gente não esperava. As coisas parecem que num passe de mágica se transformam completamente. Bom, fôlego, né, gente? É o que eu digo, né? A gente tem que ter fôlego, tá? Eu acho que tem muitas coisas que precisam realmente vir à tona e outras tantas que precisam desaparecer do mapa. Eu acho que todos vocês têm o mesmo sentimento, né? Acredito eu. Então, tem essa tensão toda aí. E essa memória que eu estou falando, que a água traz, né? Ela não fala só das memórias suas, das suas vidas passadas, ou seja lá o que for. A memória, ela fala memória familiar, da família, a memória coletiva. Todos nós sabemos bem aonde nos aperta o sapato. E a nossa sociedade tem calos que a gente conhece bem. A gente vai se acomodando a andar sobre eles, mas tem hora que não dá mais, que esses calos precisam ser extirpados, né? Então, assim, eu acho que é um período também um pouco de muita aflição, né? Assim, às vezes custa a gente aceitar determinados limites, ou que ninguém respeite mais limites também, eu acho que é um pouco por aí. Bem, de qualquer maneira, Marte vai depois entrar em Sagitário no dia 9 de dezembro, né? E aí ele faz uma quadratura exata com Saturno no dia 9 de dezembro, né?
que acontece aí, né, gente? Eu acho que é isso que eu já falei de muita aflição e tudo mais, né? E essa coisa dos limites vão ficar muito mais sentidas mesmo. E logo depois, né, no dia 14, ele faz quadratura com Netuno. É uma busca da verdade, ao mesmo tempo está tudo muito confuso, porque Netuno confunde também. Né? Então a gente vai ter confusão, neblina, as coisas que eu falei que vira o tempo todo, vira, né? Então assim, tem horas que parece que você não está enxergando bem o caminho, não está sendo iluminado, como mesmo na estrada, quando tem neblina, e se você liga o farol alto, e Marte é um farol alto, né? Principalmente em Sagitário, né? Você fica meio cego também. Tá? Então tem coisas aí acontecendo, tá? Dia 10 e 11 nós temos Mercúrio entrando em Sagitário também, o que vai fazer com que aquelas notícias todas que começam a ser investigadas e trazidas, pedaços dela para cá e para lá, né? Elas vão vir à tona e vão ser publicadas, como eu já falei, tá? E depois também Netuno volta ao movimento direto, isso no dia 11 de dezembro, tá? E aí, então, dá mais energia, principalmente o planeta, quando ele se estaciona, depois ele vem com mais vontade e principalmente que ele está no grau 29 de peixes, então tem pouco tempo para resolver as questões que ele pulou, né, uma prova, né, você vai pulando questões e agora você tem pouquíssimo tempo para resolver as questões, então tem que ter atitude. Bem por aí, Marte Sagitário propõe isso também, tá? E dia 15, o Marte entra em Capricórnio. Aí, aquele galope, né, aquela busca insana da verdade, etc e tal, quando entra em Capricórnio, é interessante porque ele dá uma concentrada. Ele não vai ser naquela velocidade que o Sagitário propõe, mas ele vai ser com foco, com organização, com método. Aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá certo? Bom, desculpem o atraso, mas está aí, né, uma contribuição para vocês se conduzirem nessa lua cheia aí, né? E a gente vai no dia 19, se não me engano, tem a lua nova, aí já em Capricórnio, aí já é uma outra história que começa. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, tá? Que seja uma lua abençoada, assim espero. E que encontro vocês no próximo vídeo. Gostou? Curte. Manda para os seus amigos que também gostam desses temas, tá bom? Beijo, tchau.